Ucrânia conseguiu algo que, até recentemente, parecia impossível. Chegou a um dos cantos mais fortemente guardados do planeta, o mundo impenetrável de segurança em torno do palácio secreto de Putin na costa do Mar Negro, e quebrou o escudo de defesa aérea que o protegia. E fez isso não com um vasto exército, nem com uma chuva de mísseis, mas com um punhado de drones baratos e uma tática tão inteligente que analistas militares ainda estão falando sobre ela, uma que se assemelha a um movimento de xadrez. Por anos, aquele palácio foi o símbolo mais magnífico da mensagem de Putin. Sou intocável, estou seguro em qualquer lugar. E esta semana, o céu acima desse símbolo desabou. Antes de entrarmos exatamente em como a Ucrânia destruiu esse escudo e o tipo de pânico que isso causou no coração do Kremlin, temos apenas um pedido. Análises independentes de guerra e geopolítica como esta estão sendo suprimidas pelo algoritmo. Inscrever-se, curtir e deixar um comentário ajudam diretamente este vídeo a alcançar as pessoas que se importam com ele. Agora, vamos continuar. Para entender o peso desta operação, primeiro precisamos ver o que o local atingido realmente significa. Afinal, o Palácio de Gelendzhik não é uma casa de férias comum. Este vasto complexo, erguido em um promontório chamado Cabo Idokopas, foi revelado ao mundo através do famoso exposé de 2021 por uma fundação anticorrupção liderada por um conhecido líder da oposição russa. Um monumento ao luxo com sua própria igreja, cassino, adega e até uma discoteca subaquática a um custo estimado em aproximadamente $1 bilhão. De um lado, russos comuns perdendo dezenas de milhares na frente e esmagados sob sanções. Do outro, um líder protegido junto com sua própria discoteca subaquática. Gelendzhik era o próprio símbolo desse abismo e do distanciamento de Putin de seu próprio povo. No entanto, o que mais importava era a armadura de segurança ao redor, a vigilância constante do Serviço Federal de Proteção, baterias S-400 alinhadas ao longo da costa, sistemas Pantsir montados em torres, dispositivos de guerra eletrônica bloqueando o Starlink e uma zona de exclusão aérea permanente. Em resumo, no papel, este era um dos pontos mais fortemente guardados de toda a Rússia, e foi precisamente essa armadura que a Ucrânia perfurou. E além disso, Gelendzhik não é a única residência protegida de Putin. Ao longo dos anos, a inteligência ocidental e pesquisadores da oposição mapearam os 3 principais palácios do líder, Gelendzhik, Valdai, no noroeste, e Sochi, em detalhes minuciosos. O que esse mapeamento revelou falava por si só sobre a crescente paranoia do Kremlin. Ao redor da residência de Valdai, por exemplo, foi documentado que o número de torres de defesa aérea aumentou ao longo do tempo de 2 para 27. Então, à medida que a guerra se intensificava, Putin estava envolvendo suas próprias residências com uma cúpula de ferro cada vez mais espessa. A operação em Gelendzhik provou que, não importa o quanto essa cúpula crescesse, ela agora poderia ser perfurada, um sinal marcante de quão fútil a busca pela intocabilidade havia se tornado. Então, como a Ucrânia perfurou uma área tão fortemente guardada? A resposta a essa pergunta revela uma das táticas mais inteligentes da guerra moderna. A operação não foi um único ataque. Foi uma erosão planejada em 2 fases. Primeiro, no dia 7 de agosto, o sistema de guerra eletrônica, chamado Volna, localizado perto do palácio, foi atingido. Este sistema foi projetado para bloquear satélites Starlink e cortar a navegação de drones de longo alcance. Ele cobria a área como uma cúpula invisível. No entanto, aqui estava o dilema em que a Rússia havia caído. Para que tal bloqueador fosse eficaz, ele precisava ser grande e poderoso. E quanto mais ampla a área que protegia, mais visível se tornava. Nas palavras de um analista militar, o sistema era eficaz contra drones, mas tinha o tamanho de uma pequena base militar e era fácil de detectar do ar. Uma vez que a Ucrânia o destruiu, a cúpula foi perfurada e um corredor foi aberto. O escudo que a Rússia havia construído contra drones tornou-se, paradoxalmente, o primeiro alvo que rasgou esse próprio escudo. E 2 dias depois, durante a noite de 8 para 9 de agosto, drones passando por esse mesmo corredor atingiram um lançador S-400 a apenas 500 metros do sistema de guerra eletrónica. O sistema queimou por 3 horas completas e imagens de satélite confirmaram que pelo menos um lançador foi destruído. Esta sequência, primeiro cegar os olhos, depois atingir o alvo real, foi a marca do gênio da Ucrânia. Uma defesa em camadas, não importa quão cara, colapsa uma vez que seu elo mais crítico é quebrado. De fato, um analista militar que examinou as imagens de satélite resumiu essa nova realidade em uma única frase: o palácio de Putin agora está desprotegido. Esta operação nasceu da união de 2 forças ucranianas, ver e alcançar.
Quando os dois se juntam, até os alvos mais secretos se tornam abertos. A Ucrânia localiza esses alvos combinando inteligência de fonte aberta, imagens de satélites comerciais e drones de reconhecimento. E há uma mudança marcante aqui. A análise de satélite, antes uma ferramenta exclusiva da inteligência estatal, agora pode ser feita por pesquisadores independentes também. Por anos, a inteligência ocidental e pesquisadores da oposição mapearam as principais residências de Putin passo a passo, documentando os anéis de proteção e os pontos fracos um por um. Fundido com a inteligência militar, este oceano de dados de fonte aberta provou que nenhum palácio secreto permanece verdadeiramente secreto. Quanto ao alcance, os drones de longo alcance da Ucrânia, como o Liuti, agora alcançam de 1.000 a 2.000 km de distância, voando a baixa altitude e sobrevivendo em ambientes densos de guerra eletrônica. A distância foi por muito tempo a maior garantia de Putin. Agora, essa garantia também se foi. Na verdade, Gelendzhik é o mais recente elo em uma longa evolução dessa capacidade de ataque profundo. Os drones da Ucrânia já haviam alcançado as áreas ao redor de Moscou e São Petersburgo, atingindo refinarias de petróleo e centros logísticos em todo o país. No Mar Negro, petroleiros da Frota Sombra e barcos do Serviço de Segurança foram alvos. Então, a Ucrânia institucionalizou sua campanha de drones de longo alcance passo a passo ao longo dos anos. Primeiro, as regiões fronteiriças, depois, alvos econômicos profundos, depois, a infraestrutura militar costeira e, finalmente, o espaço pessoal do líder. A Operação Gelendzhik seguiu a mesma lógica aplicada ao alvo mais simbólico. Cada ataque bem-sucedido produzia tanto dados quanto coragem para o próximo, e essa curva de aprendizado agora havia chegado à porta do palácio de Putin. Um dos detalhes mais impressionantes desta operação diz respeito ao uso real do S-400 atingido. Não havia aqui uma bateria defensiva inocente. A Rússia recentemente transformou este sistema caro em uma arma ofensiva. Os mísseis balísticos do S-400 alcançam mais de 200 km, atingindo cidades como Kyiv. De acordo com a avaliação de um especialista em mísseis, esses mísseis, embora faltem em precisão, ainda representam uma ameaça séria à infraestrutura civil quando disparados em áreas densamente povoadas, e o lançador em Gelendzhik não estava inativo. Apenas um dia antes de ser destruído, entre 9 da manhã e 1 da tarde, ele havia disparado 6 mísseis contra a Ucrânia. A Ucrânia escolheu-o como alvo precisamente porque estava em uso ativo. Portanto, caçar esses lançadores foi tanto uma medida estratégica quanto diretamente defensiva. A maneira mais eficaz de proteger cidades sob uma chuva de mísseis é destruir, na fonte, a plataforma que os lança. E isso expôs uma verdade maior: a brutal matemática da guerra moderna. Uma bateria S-400, que vale centenas de milhões de dólares, poderia ser destruída por drones que custam algumas centenas de milhares, nem mesmo um milésimo desse valor. A Rússia é forçada a implantar novos sistemas para proteger cada um caro, e esse ciclo lhe impõe um custo mais alto a cada passo. E além disso, este não foi um evento isolado. Naquela mesma noite, a Ucrânia anunciou que havia destruído mais 2 lançadores S-400 na Crimeia ocupada. Então, aquele famoso S-400 perto do palácio era, na realidade, uma peça simbólica de uma caça muito mais ampla que está desmantelando sistematicamente a defesa aérea russa. A Ucrânia está derretendo essa rede com paciência, tanto na linha de frente quanto em profundidade. Cada bateria desmontada tanto abre caminho para ataques mais profundos, quanto acumula coragem e dados para o próximo. E a parada mais simbólica desta caçada acabou sendo, inevitavelmente, o próprio palácio do líder. Esta operação não surgiu do nada. As tentativas dos últimos 2 anos, de fato, prepararam o terreno para este sucesso passo a passo. Como um caçador aprendendo o terreno da caça, a Ucrânia passou a entender o layout da defesa aérea e os pontos fracos deste trecho sensível do Mar Negro um pouco melhor a cada vez. Os primeiros sinais vieram no verão de 2025. Naquele agosto, destroços de um drone ucraniano abatido provocaram um grande incêndio em uma área arborizada a aproximadamente 10 km do palácio. 17 hectares queimaram. O palácio em si não foi atingido naquela ocasião, mas a geografia da guerra havia chegado tão perto do domínio privado de Putin pela primeira vez, revelando as lacunas na defesa aérea costeira da Rússia. Ainda assim, o episódio realmente marcante ocorreu nos últimos dias de 2025. No final de dezembro, o ministro das Relações Exteriores da Rússia fez um anúncio incomum. Ele afirmou que a Ucrânia havia lançado um grande ataque de drones, 91 drones, na residência de Putin em Valdai, no noroeste. O momento dessa alegação foi revelador.
Aconteceu apenas um dia após a reunião de Zelensky com Trump nos Estados Unidos. O episódio se tornou tão grande que Putin telefonou pessoalmente para Trump e disse: "Eles atacaram minha residência." Trump disse que estava profundamente preocupado com isso. Mais tarde, a inteligência dos Estados Unidos avaliou que o ataque não tinha realmente como alvo a residência. A Ucrânia descartou a alegação como uma fabricação destinada a atrapalhar as negociações. Os detalhes desse episódio, de fato, disseram muito sobre a psicologia do Kremlin. A alegação foi anunciada não pelo Ministério da Defesa, que geralmente relata ataques de drones, mas pelo Ministro das Relações Exteriores em algo que parecia um briefing militar. E não havia evidências concretas, com os moradores da cidade de Valdai dizendo que não ouviram nem uma sirene, nem uma explosão naquela noite. Portanto, o episódio foi provavelmente uma narrativa que o Kremlin encenou para fortalecer sua posição na mesa de negociações. No entanto, isso também revelou muito. Putin havia se tornado tão sensível à menor ameaça contra suas residências que usaria isso como uma moeda de troca em conversas diretas com líderes mundiais. A operação mais recente em Gelendzhik, por sua vez, é a forma amadurecida dessas tentativas, não mais uma alegação, mas uma destruição sistemática confirmada por satélites. E é exatamente aqui que a verdadeira história começa. De quem essa ruptura abalou a mente e o que ela quebrou nela? Agora chegamos à dimensão mais profunda desta operação. Aqui está o cerne da questão. Qualquer que seja o valor material do S-400 perdido ou do sistema de guerra eletrónica, a verdadeira perda para o regime russo é muito mais pesada, psicológica. Por anos, Putin construiu uma narrativa de poder baseada na imagem de intocabilidade. Seus palácios não eram meramente locais de férias, mas demonstrações concretas da mensagem: "Eu não posso ser alcançado." Agora essa mensagem está em ruínas e seu eco dentro do regime pode ser resumido em uma única pergunta. Se até o lugar mais protegido, mais luxuoso, mais intocável pode ser atingido, quem será o próximo? Essa pergunta começou a ecoar simultaneamente nos corredores do Kremlin, nas sedes do exército russo e nas mansões dos oligarcas. E o que torna essa pergunta realmente perigosa é que ela expõe um medo que vinha se acumulando há anos. Ninguém ao redor de Putin está na realidade seguro. O poder de um líder repousa em grande parte na crença daqueles ao seu redor. Essa crença é construída na suposição: ele nos protege, ele é intocável. O sistema que queimou em Gelendzhik rachou precisamente essa suposição, e uma vez que a pergunta "e eu?" surge na mente das pessoas, o elemento mais básico do regime, lealdade e confiança, começa a se dissolver. Este é o ponto mais frágil dos regimes autoritários. Seu poder repousa em uma percepção esmagadora de intocabilidade, e uma vez que essa percepção se quebra, tudo o mais rapidamente é posto em questão. Um imperador ser considerado invencível muitas vezes importa mais do que sua força real, pois no momento em que esse senso de invencibilidade desaparece, todos começam a buscar a proteção de seus próprios interesses. Agora, vamos examinar um por um o que essa dissolução significa para três frentes distintas: os generais russos, o FSB e os oligarcas. Talvez o grupo que essa onda psicológica atinge de forma mais concreta sejam os generais da Rússia. Afinal, para eles, a frase "nenhum lugar é seguro" não é um medo abstrato. É a amarga realidade dos últimos 2 anos. Desde que a guerra começou, pelo menos 15 generais russos foram mortos e alguns deles não na linha de frente, mas no próprio coração de Moscou. Um dos assassinatos mais marcantes foi o do general que comandava as forças de defesa química, biológica e nuclear da Rússia, explodido no final de 2024 por uma bomba escondida em uma scooter deixada fora de um prédio em Moscou. Golpes semelhantes se seguiram. Uma das figuras-chave do Estado-Maior russo morreu na primavera de 2025 devido a uma bomba colocada em seu carro perto de Moscou. Em dezembro daquele ano, um tenente-general responsável pelo treinamento operacional foi morto, novamente em Moscou, quando seu veículo foi detonado. O vice número 2 da inteligência militar foi baleado na escadaria do prédio de seu próprio apartamento em fevereiro de 2026. E logo no primeiro dia deste agosto, o novo comandante das forças aeroespaciais da Rússia foi alvo de uma explosão em um restaurante de Moscou. Portanto, os generais russos não estão seguros nem mesmo em sua própria capital, seus próprios carros, suas próprias casas. Agora, combine essa imagem com Gelendzhik. Se o líder no topo do regime não pode ser protegido, mesmo em um palácio cercado pela defesa aérea mais cara do mundo, e se generais estão sendo caçados um por um no centro de Moscou, como um soldado comum ou um chefe de departamento pode se sentir seguro? Esse sentimento corrói um exército por dentro.
Um comandante na linha de frente não pode se concentrar na guerra enquanto está ocupado cuidando de si mesmo. Cada general, se perguntando se é o próximo alvo, evita tomar decisões ousadas. Essa onda de assassinatos já havia perturbado tanto os generais que eles começaram a exigir proteção extra para si mesmos e a questionar abertamente as instituições responsáveis por sua segurança. E como a história mostrou repetidamente, exércitos que não podem ter certeza da segurança de seus líderes e comandantes hesitam no campo e perdem a iniciativa. Gelendžić tornou-se um símbolo que confirmou e amplificou esse medo. A intocabilidade, desde o topo do regime até o seu nível mais baixo, agora não passa de uma ilusão. Esse medo também tem uma dimensão estratégica mais profunda. A força de um exército não é medida apenas pelo seu número de tanques e armas. É medida também pela compostura de seu escalão de comando, sua coragem para correr riscos e a confiança que seus membros depositam uns nos outros. Um general vivendo sob o constante medo de assassinato foca em provar sua lealdade, evitar a tensão e permanecer vivo, não em vencer a guerra. Isso paralisa a tomada de decisões de um exército. A iniciativa morre. Todos esperam por ordens e ninguém quer assumir responsabilidade. E é precisamente em um ambiente assim que um golpe como Gelendžić visa não apenas um objetivo físico, mas toda a cultura de comando. A verdadeira vitória que a Ucrânia conquistou talvez não seja a destruição de um S-400. É a hesitação duradoura que plantou nas mentes dos generais da Rússia. No final de 2025, a residência de Valdai de Putin também foi manchete com alegações de um ataque. No entanto, essa alegação, que surgiu simultaneamente com negociações de cessar-fogo na América, também foi considerada uma operação de bandeira falsa. Segundo Lavrov, a Ucrânia teria atacado a residência de Putin com 91 drones kamikaze na noite de 29 de dezembro. O regime de Kiev realizou um ataque terrorista usando 91 drones de ataque de longo alcance contra a residência estatal do presidente russo na região de Novgorod. Mas o que foi realmente chocante foi o que aconteceu depois. Putin ligou para Donald Trump de seu bunker de madrugada, reclamando como uma vítima. Eles atacaram minha casa. Você não me contou sobre isso? O presidente Putin me contou. De manhã cedo ele disse que foi atacado. Isso não é bom. A reação de Trump foi ainda mais trágica. Com cegueira estratégica, ele acreditou em Putin e repreendeu a Ucrânia. No entanto, a Ucrânia afirmou claramente que tal ataque não havia ocorrido. De um lado, um presidente americano dizendo: a Rússia é muito generosa, ela quer paz. O presidente Putin foi muito generoso em seu sentimento em relação ao sucesso da Ucrânia. Por outro lado, uma administração russa dizendo: continuaremos a bombardeá-los até que a Ucrânia seja nossa amiga. Enquanto ambos os lados apresentam um quadro repleto de contradições e desprovido de sinceridade, este cenário forma um dos maiores paradoxos da história política moderna. Consegue imaginar? O homem ameaçando o mundo com mísseis nucleares e cenários apocalípticos passou aquela noite em um bunker. 91 drones ucranianos perfuraram as paredes impenetráveis da defesa aérea de Moscou, chegando até a janela do quarto de Putin. Ou essa é a história que querem que acreditemos? Existem dois cenários horríveis para a Rússia, e ambos são igualmente terríveis. Ou a Ucrânia cruzou aquele caminho difícil entre Moscou e São Petersburgo e entrou na residência de Putin, o que é um desastre de segurança, ou Putin escreveu seu próprio roteiro de filme de terror para evitar a mesa de paz e escalar a guerra, convencendo Trump a cair nesse truque barato, o que é uma falência de caráter muito maior do que um colapso militar. Em qualquer dos cenários, o resultado para a Rússia é o mesmo, uma humilhação estratégica absoluta. Vamos agora analisar o que aconteceu naquela noite nos bunkers de Valdai e o perigo por trás da cegueira estratégica de Trump. Precisamos examinar este incidente em toda a sua nudez com a meticulosidade de um analista OSINT. Vamos observar o contexto técnico e logístico dessa alegação de ataque com 91 drones, que Sergei Lavrov anunciou para o mundo todo, mas que é impossível de explicar com lógica militar. Porque a imagem diante de nós contém uma anomalia raramente vista na tradição estatal russa. Em circunstâncias normais, um drone inimigo chegando ao quarto do presidente russo seria um desastre de segurança nacional, e os estados ocultariam tais vulnerabilidades. No entanto, neste caso, foi o próprio ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, quem subiu ao microfone e anunciou este desastre de segurança ao mundo.
De acordo com Lavrov, entre a noite de domingo e a manhã de segunda-feira, a Ucrânia lançou um total de 91 veículos aéreos não tripulados de longo alcance na residência de Valdai, o abrigo mais seguro de Putin na região de Novgorod. O fato de que tal detalhe operacional, que está sob a jurisdição do Ministério da Defesa da Rússia, foi divulgado por Lavrov, um diplomata, com ênfase na residência de Putin, grita que o incidente não é militar, mas inteiramente uma ficção política. Então, o que tecnicamente poderia ter acontecido em Valdai naquela noite? Valdai não é uma residência de verão comum. É protegida pelo Serviço Federal de Proteção, FSO, construído sobre o legado da antiga nona diretoria da KGB, e é essencialmente um Estado dentro de um Estado. Imagens de satélite de 2025 e análises de OSINT confirmam a presença de pelo menos 12 sistemas de defesa aérea Pantsir S-1, numerosas estações de interferência de guerra eletrónica e radares de detecção de drones ao redor da residência. A segurança de Putin baseia-se na doutrina da pele de cebola. A camada externa consiste em interferência eletrónica, a camada do meio em destruição cinética, mísseis e a camada interna no detalhe de proteção pessoal do presidente SBP. Se a alegação de Lavrov de 91 drones estiver correta, isso não significa que o guarda-chuva de defesa aérea da Rússia foi eliminado. Pelo contrário, mostra que a Ucrânia conseguiu penetrar no ponto mais profundo e íntimo da Rússia. No entanto, há uma contradição aqui. O Ministério da Defesa russo anunciou que 89 drones foram abatidos em todo o país naquela mesma noite, com apenas 18 deles vistos na região de Novgorod. Enquanto Lavrov diz que 91 drones atacaram apenas a residência, o exército afirma que havia apenas 18 drones em toda a região. Essa inconsistência de dados prova que até mesmo a coordenação dentro do Kremlin está em caos. Agora vamos reconstruir o provável cenário dentro da residência naquela noite através dos protocolos do FSO. Como ouvimos do próprio Donald Trump, Putin lhe disse pessoalmente que foi atacado nas primeiras horas da manhã. O presidente Putin me contou de manhã cedo e ele disse que foi atacado. Isso não é bom. Esta declaração confirma que Putin provavelmente estava em Valdai na época. Um chefe de Estado não fica na cama quando sua residência está sob ataque. Os protocolos do FSO são rigorosos. No momento em que o código de ameaça detectada é dado, os agentes do SBP protegem fisicamente o presidente e imediatamente o levam para o abrigo subterrâneo. Os abrigos em Valdai não são porões simples, mas centros de comando resistentes a guerras nucleares. No entanto, a questão não é a espessura do concreto, mas a psicologia da situação. Enquanto Trump estava realizando conversas de paz com Zelensky em sua mansão na Flórida e aguardando uma ligação positiva com Putin, Putin estava sendo levado às pressas para um abrigo em seu próprio território por sua equipe de segurança. Quando o telefone de Trump tocou, Putin provavelmente estava metros abaixo do solo, com os nervos abalados, atendendo o telefone com um sentimento de humilhação. Esta é uma situação de total humilhação para um líder. Imagine um líder de uma superpotência fazendo uma ligação que determinará o destino das negociações de paz de um bunker, temendo que o inimigo esteja à minha porta. Lavrov descreveu o ataque como um ato terrorista e disse que a Rússia reconsideraria sua posição nas negociações e não permaneceria em silêncio. No entanto, o presidente ucraniano Zelensky descartou essas alegações como falsas e extremamente perigosas. Segundo Zelensky, isso é uma desculpa fabricada por Moscou para sabotar as negociações de paz e escalar a guerra. É aqui que nossa investigação atinge seu ponto mais crítico. Se o ataque for real, isso significa que o FSO falhou. O espaço aéreo russo se tornou uma terra de ninguém e a vida de Putin está por um fio. Se o ataque é uma fabricação, como Zelensky afirma, a situação é ainda mais grave porque isso mostra que Putin se tornou tão desesperado que está recorrendo à mentira de que sua própria casa foi atingida para continuar a guerra, fazendo-se de vítima para escapar da mesa. Em qualquer dos casos, a máscara autoritária do Kremlin caiu, revelando um rosto tremendo de medo e manipulação. As ondas de choque criadas por este incidente chegaram a Washington e Kiev com um impacto muito mais devastador do que as explosões em Valdai se ocorreram. No entanto, o verdadeiro dano ocorreu não nos edifícios, mas na percepção estratégica do Ocidente e na incrível cegueira de Donald Trump em sua visão dos eventos. A reação de Trump foi uma tragédia geopolítica.
Em sua declaração aos repórteres, ele confirmou que Putin lhe contou sobre o ataque e acrescentou: "Sabe quem me disse isso? O presidente Putin. Ele disse que foi atacado. Isso não é bom. Estamos passando por um período sensível. Este não é o momento certo para isso." Quando analisamos essas declarações, vemos que Trump é vítima de manipulação diplomática. Trump aceita a palavra de Putin como prova. Ele acredita que o líder russo é a vítima. Ainda pior, ele acusa a Ucrânia, o lado que está sendo invadido, cujas cidades estão sendo bombardeadas com mísseis todos os dias, de agir agressivamente. Ao dizer ser agressivo por causa do comportamento agressivo deles é uma coisa, atacar a casa deles é outra. Ele está priorizando a inviolabilidade do quarto de Putin sobre a inviolabilidade dos hospitais infantis em Kiev. A postura de Trump dá ao Kremlin exatamente o que ele quer, a ilusão de lados iguais. Ainda assim, não há igualdade no terreno. Enquanto a Rússia destrói sistematicamente a infraestrutura energética da Ucrânia, a preocupação de Trump com o conforto de Putin é um fiasco diplomático. Trump foi ainda mais longe em sua reunião com Zelensky, afirmando que Putin tem sido muito generoso em termos de sucesso da Ucrânia. Ele disse que forneceu energia e eletricidade a preços baixos. Esta declaração é nada menos que uma piada assustadora para o povo ucraniano. Que generosidade! Os drones Shahed explodindo nos céus de Kiev todas as noites, os ataques de mísseis mergulhando Kharkiv na escuridão ou as condições desumanas nos territórios ocupados. O que Trump chama de generosidade é o plano da Rússia de transformar a Ucrânia em uma colônia. Mas enquanto Trump vive neste mundo de fantasia, o verdadeiro rosto da Rússia estava oculto nas palavras do vice-ministro das Relações Exteriores, Ryabkov. No exato momento em que Trump declarou "faremos a paz", Ryabkov resumiu a política oficial do Estado russo da seguinte forma: "Continuaremos bombardeando até que a Ucrânia se torne um país amigo da Rússia. Precisamos apressar a chegada desse momento." Da mesma forma, as ameaças de Putin a Zelensky em 27 de dezembro, pouco antes da cúpula de Trump, estavam na mesma linha. Um trecho deste vídeo será reproduzido. Estas declarações provam que a mesa de paz é uma armadilha. A Rússia quer rendição completa sob o disfarce de amizade. A frase "bombardear até que se tornem amigos" significa o fim da diplomacia e o início da pura violência. A ameaça de Lavrov de reconsiderar as negociações de paz também deve ser lida neste contexto. Putin está usando o evento Valdai para atrasar Trump e enfraquecer Zelensky na mesa. Ele está tentando legitimar sua agressão dizendo: "Olhem, eu quero paz, mas eles estão atacando minha casa." Este efeito dominó está sendo sentido não apenas na linha Washington-Moscou, mas também nos próprios corredores do Kremlin. Se Putin foi realmente atacado e fugiu para um abrigo, isso é um sinal de pânico para a elite russa. Oligarcas, generais e burocratas agora estão perguntando: se até o reduto mais seguro de Putin pode ser atingido, qual é a nossa garantia? Esse medo desencadeia o colapso da frente interna. A fé no sistema diminuiu um pouco mais a cada drone que explodiu nos céus sobre Valdai naquela noite. O guarda-chuva de segurança foi perfurado e a dúvida está se infiltrando por esse buraco. Agora, vamos nos afastar dos detalhes táticos e olhar para o enorme precipício estratégico que este incidente aponta, ou seja, o panorama maior. Por que Putin precisa de tal farsa ou fraqueza? Por que ele está fabricando uma desculpa tão arriscada para derrubar a mesa de paz? A resposta é simples. A paz se tornou mais perigosa para Putin do que a guerra. Detalhes vazados da reunião de Zelensky com Trump acenderam alarmes no Kremlin. Zelensky disse: 90% do plano de paz foi acordado. As garantias de segurança estão prontas. Esta frase é o pior pesadelo de Putin, porque a paz real significa que a Rússia terá que enfrentar os crimes que cometeu, as reparações que deve pagar e sua economia devastada. Enquanto a guerra continuar, Putin pode mascarar o colapso interno com sua retórica de inimigo externo. Mas quando as armas se calarem, o povo russo olhará para suas geladeiras, olhará para suas contas bancárias e fará a pergunta: para que foi todo esse sofrimento? A economia da Rússia é como um motor superaquecido, mantido em funcionamento pela produção de guerra.
A inflação está fora de controle. As taxas de juros ultrapassaram 25% e a produção civil parou. Se a paz chegar, a indústria de guerra vai parar e milhões de soldados voltarão para casa desempregados. Para Putin, isso é um risco de explosão social, uma revolta. É por isso que Putin deve continuar a guerra, não terminá-la. O ataque de Valdai, real ou encenado, dá a ele a carta de vítima que lhe permite continuar. No entanto, há um efeito boomerang aqui que Putin não calculou. Ao dizer a Trump, fui atacado, ele pode ter ganho simpatia a curto prazo, mas a longo prazo ele também expôs sua própria fraqueza. Trump ama o poder. Um líder que se esconde em um bunker incapaz de proteger sua casa é fraco aos olhos de Trump. Trump pode parecer acreditar em Putin agora, até agir como seu porta-voz, mas a lealdade de Trump é tênue. Se o papel de vítima de Putin se transformar em um papel de impotente em algum momento, o apoio de Trump também desaparecerá. Além disso, a admissão do vice-ministro das Relações Exteriores, Ryabkov, de que vamos bombardear até que sejam amigos, retirou a máscara diplomática da Rússia. Ninguém acredita mais nas preocupações de segurança da Rússia. Todos veem que o objetivo é destruir completamente ou escravizar a Ucrânia. Esta situação unirá ainda mais a Europa e aumentará a legitimidade do apoio dado à Ucrânia. Enquanto Putin tenta derrubar a mesa de paz, ele na verdade se lança em um poço mais profundo de isolamento. E a maior ironia estratégica, enquanto Putin acusa a Ucrânia de terrorismo de Estado, seu próprio exército ataca a infraestrutura civil todos os dias. A alegação de ataque de Valdai expôs mais uma vez essa hipocrisia no palco global. A Rússia não age mais como uma superpotência, mas como um Estado desonesto e encurralado, recorrendo a todos os tipos de mentiras e provocações, com medo de sua própria sombra. Estamos diante de uma Rússia economicamente exausta, militarmente despojada do mito de seu segundo melhor exército e diplomaticamente à mercê de Trump. O incidente de Valdai é simbólico desse colapso. Quer Putin tenha realmente sido atingido ou esteja mentindo, naquela noite o mito da invencibilidade da Rússia foi enterrado nas águas geladas do lago Valdai. Em conclusão, o que aconteceu nas florestas de Valdai na noite de 29 de dezembro foi muito mais do que um ataque de drone. Se Putin realmente passou a noite em seu bunker no meio do inferno criado por 91 drones, ou se ele pessoalmente fabricou essa mentira para zombar do mundo inteiro, a história registrará uma verdade. Naquela noite, o mito de invencibilidade do Kremlin foi destruído. O profundo abismo entre a arrogância de Ryabkov ameaçando o mundo e o medo de Putin preso em seu bunker é a realidade da Rússia hoje. Um Estado forçado a admitir sua impotência ou mentir para proteger seu líder está à beira do colapso. O maior pesadelo de um líder autoritário não é um exército do lado de fora. É o momento em que todos ao seu redor começam a pensar silenciosamente: eu também não estou seguro. E talvez o resumo desta história seja este. Há 4 anos, Putin lançou uma guerra para forçar outro país à submissão. Hoje, essa guerra voltou como um boomerang e pousou na porta de seu mundo mais privado e protegido. Ao longo da história, líderes poderosos construíram muralhas, fortalezas e bunkers para se isolarem do perigo. Mas a arma de cada era tornou as defesas da anterior obsoletas. Hoje, essa arma é um drone barato, guiado por inteligência artificial, vindo de milhares de quilômetros de distância. E o que realmente o torna poderoso não é seu alcance, é a rede de inteligência invisível que o direciona. Nesta nova era, não importa quão grande seja a riqueza de um líder ou quão altas sejam suas muralhas, o segredo já não é uma armadura. A chama que ardeu nos céus de Gelendzhik declarou exatamente isso. Entramos em uma era em que ser invisível é impossível, e nesta era, nenhum palácio pode proteger seu dono da realidade da guerra. Então, você acha que a quebra do escudo em torno do palácio de Putin pela Ucrânia abalará permanentemente o senso de confiança dentro do regime? Ou Putin conseguirá resistir a este golpe psicológico com mais bunkers e mais repressão? E será que a era da intocabilidade dos líderes autoritários está realmente chegando ao fim? Compartilhe suas opiniões conosco nos comentários. Para se manter atualizado sobre as análises exclusivas de guerra e geopolítica da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher.